Bem-vindo à primeira Escola de Estudos Linguísticos do GEL, ELING 2020, com o tema Linguística dentro e fora da academia. Este é o curso de Traduções Discursivas e meu nome é Alessandra Castilho Ferreira da Costa, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem na UFRN e do Programa Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, Unidade Natal, também na UFRN. Nesta nossa primeira aula, vamos abordar as raízes do modelo de traduções discursivas. O modelo de traduções discursivas está estreitamente ligado à linguística como proposta por Eugênio Cosério. Eugênio Cosério foi um linguista romeno, professor da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e com uma obra que trata de diversas áreas da linguística, desde filosofia da linguagem, fonologia, semântica, sintaxe, linguística de texto, entre outras. Agora, o que tem a ver a teoria da linguagem do Eugênio Cosério com a concepção de traduções discursivas? Para entender isso, nós temos que falar dos 3 níveis do linguístico, como propostos por ele. Cosério propôs que a gente pode entender a linguagem em 3 níveis, um nível universal, um nível histórico e um nível individual. Esse nível universal diz respeito ao falar no geral, ou seja, a capacidade do ser humano de se comunicar, independente do alemão ou do brasileiro, de quem é este ser humano, ele tem a capacidade de se comunicar, de interagir com outras pessoas por meio da linguagem. E nesse nível universal existem uma série de fenômenos que aparecem em todas as comunicações dos seres humanos e em todas as línguas. Por exemplo, o processo de referenciação, a questão da alteridade, a semanticidade, são questões que marcam todas as línguas e toda a comunicação humana. Então, Cosério argumenta que existe um nível da linguagem que é universal, que não depende de qual é a língua específica que o sujeito está utilizando. Agora, não é possível usar a linguagem e falar apenas universalmente. Sempre nós temos que usar algum tipo de tradição linguística, ou seja, uma língua particular, com suas próprias regras, com seu próprio vocabulário. E aí, então, existe um nível histórico. Essa língua, ela se desenvolveu dentro de uma comunidade e no tempo e no espaço. Então, nós temos o português brasileiro aqui no Brasil, inclusive com suas variedades, o português europeu, o alemão, o espanhol, o francês. Quer dizer, no nível histórico, você tem as línguas particulares com suas regras e vocabulário particulares. Agora, também não é possível você falar universalmente ou historicamente sem que você produza um discurso específico no tempo e no espaço e haja por meio desse discurso. Então, existe um nível que é o chamado nível individual. Esse nível individual, ele lida com as comunicações e com as situações de comunicação específicas. Então, nesse sentido, nós temos 3 níveis da linguagem: o universal, que diz respeito ao falar no geral, o histórico, que diz respeito às línguas particulares, e o individual, que diz respeito aos textos ou discursos. Contudo, eu estou falando aqui de textos ou discursos, mas, na verdade, Cosério também propõe a distinção de 3 pontos de vista. Quais são esses pontos de vista? O ponto de vista da atividade, energeia, do conhecimento, dinamis, e do produto, ergon. Agora, para entender o que significam esses 3 pontos de vista, a gente vai ter que lembrar um pouco o que quer dizer energeia na terminologia de Cosério e na terminologia de Humboldt. Porque Cosério está tomando esta terminologia, energeia, atividade, no sentido de Humboldt. E como Humboldt entendia a energeia? Humboldt não entendia a energeia simplesmente como uma atividade só no sentido de fazer algo ou de uma ação social, isso também, mas no sentido de criação do novo. Ou seja, quando Humboldt diz que a linguagem é energeia,
Ele está dizendo que a linguagem é um sistema de criação, que o ser humano não apenas utiliza aquilo que já foi criado, mas ele cria o novo, ele cria novas expressões linguísticas, novas regras, ou seja, ele está criando uma nova língua e ele cria novos textos e discursos. Então, entender a linguagem como energeia é entender como criação. Desse ponto de vista, a gente tem no nível universal a atividade de falar no geral. Do ponto de vista histórico, a criação das regras e das expressões linguísticas, ou seja, a mudança da língua, o próprio falante criando a língua. E no nível individual, a criação de discursos. Já do ponto de vista da dunamis, ou seja, do conhecimento ou potência. Então, a potência é aquilo, engloba todo aquele saber que já foi construído, mas o saber que eu também crio. Veja que quando Cossério está falando de conhecimento, ele não está falando apenas daquilo que está guardado na memória, mas daquilo que o ser humano também cria. Então, no nível universal, o ser humano ele tem conhecimento de como se comunicar, de como agir. No nível histórico, ele tem um conhecimento chamado idiomático, ou seja, da língua particular, de suas regras e de seu léxico. E no nível individual, ele tem um conhecimento expressivo, quer dizer, de como organizar os seus textos e discursos. Já do ponto de vista do ergon, produto ou obra, a gente está falando daquilo que resulta dessa atividade de criação e desse conhecimento também criativo. No nível universal, poderíamos dizer que o resultado da comunicação humana, do falar humano, é a soma de tudo que já foi produzido, de tudo que já foi falado e escrito. No nível histórico, nós teríamos como resultado aquela linguagem abstraída na gramática, aquelas regras e vocabulário registrados em gramáticas e dicionários. E no nível individual, nós teríamos a materialidade do texto, seja essa materialidade gráfica ou sonora. Digamos que você que está me ouvindo não concorda com essa distinção dos 3 níveis do linguístico. Então, eu vou apresentar para você alguns dos argumentos que Cossério utiliza para justificar a existência desses 3 níveis. Então, o nível universal do falar, a gente pode dizer que é um nível autônomo da linguagem, que lida com as questões de coerência, de referência ao contexto, de semanticidade e alteridade, e que essas questões são comuns a todo falar e a todas as línguas. Um exemplo disso é a possibilidade que nós temos de nos referir a algo que já foi mencionado com a ajuda de pronomes. Esse é um fenômeno universal que se baseia na pressuposição de identidade entre esse objeto do discurso mencionado e as referências posteriores. Agora, para o nível histórico, o que justifica pensar que é um nível autônomo? Esse nível não demanda muita justificativa, porque afinal todos nós sabemos que cada língua particular possui suas regras particulares e léxico particulares. Daí a necessidade dos cursos de língua estrangeira para eu poder aprender a me comunicar com outros seres humanos por meio de sua língua particular. Já o nível individual, há uma série de argumentos para a gente pensar que esse nível também é autônomo, mas eu só vou mencionar um dos argumentos que Cossério apresenta. Cossério diz que normalmente um texto é composto em uma só língua, mas não é necessário que seja sempre assim. Por exemplo, a novela de James Joyce, Finnegan's Wake, ela contém passagens não só em inglês, mas também em italiano e francês. Então, quer dizer, há textos plurilingües. Outro fenômeno que comprova isso é o code switching, quando numa mesma conversação os sujeitos alternam as línguas. O vídeo que eu vou mostrar a seguir é um exemplo disso. Apa yang rusak, Jo? This one. Kenapa? Oh, celananya bolong. Kok bisa bolong? Aku udah tahu kenapa bolong. Kenapa bolong? Kenapa Ok, Papa bolong? fix it then. Tiens, tu répares? Je peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? There's no more there. Tiens, c'est pour toi. Kalau gitu celananya mau diapain, Jo? Dibuang?
tu enfies dans la poubelle. On va taruh di tempat Voilà. sampah. No, belum. Belum taruh tempat Ou sampah. alors on laisse Louis le réparer. Muito bem, mas o que tem os 3 níveis do linguístico a ver com o conceito de tradição discursiva? É isso que você deve estar pensando. Bom, esse termo, tradição discursiva, foi cunhado pelo romanista alemão Petacor em sua tese de titularidade em 1987. Nessa tese, ele investiga o ensino da retórica da Ars Dictaminis, que é a arte de escrever cartas, na Idade Média italiana. E nesse trabalho, Petacor discute a questão de uma historicidade linguística e uma historicidade própria dos textos. Mais tarde, em 1997, ele publicou também um estudo programático intitulado Diskurstraditionen zum ihrem sprachtheoretischen Status und zu ihrer Dynamik. E nesse estudo, ele define o conceito de tradição discursiva e delimita seu campo teórico. Vocês encontram no material que eu disponibilizei a minha tradução intitulada Tradições Discursivas, de seu status linguístico teórico e sua dinâmica. E essa tradução foi revisada pelo autor, pelo Petacor, quando ainda estava vivo. Mas continuando, para o Petacor, o conhecimento expressivo, como vimos antes, né, aquele conhecimento relativo à organização de textos e discursos, não deve ser alocado no nível individual, mas sim no nível histórico. E ele argumenta que não podemos atribuir ao nível individual nenhum tipo de regra. E ele recorre a Wittgenstein, dizendo que não é possível que apenas uma pessoa por uma única vez tenha seguido uma regra, ou seja, para você ter uma regra, essa regra ela tem que ser aplicada sempre, ela tem que se convencionalizar, e isso não pode ser alocado no nível individual, mas teria que ser alocado no nível histórico. Então, ele postula que o nível histórico deve ser duplicado, contendo uma historicidade idiomática, ou seja, a historicidade das línguas, e uma historicidade textual ou discursiva. Em outras palavras, o Petacor defende que a atividade universal do falar passa por 2 filtros históricos, o filtro da língua particular e o filtro da tradição discursiva, chegando ao nível individual como discurso ou texto com uma finalidade comunicativa concreta. Bom, agora é preciso esclarecer que tradição discursiva não é sinônimo de gênero textual. Os gêneros textuais, eles são sim tradições discursivas, mas nem todas as tradições discursivas são gêneros textuais. Quer dizer, então toda forma de tradicionalidade do discurso é tradição discursiva, e isso engloba uma série de tradições em diferentes níveis. Por exemplo, universos discursivos são constelações mais amplas, são, por exemplo, a literatura, a ciência, a religião, essas são tradições discursivas. Ou estilos entendidos como determinados dutos históricos do falar e do escrever, por exemplo, o romantismo, a linguagem jornalística. Logicamente, os gêneros textuais, como a notícia, a história em quadrinho, o editorial, provérbios também e fraseologismos, como antes tarde do que nunca, ou algumas tradições de conteúdo, por exemplo, usar o argumento, eu estou confuso, ou então, o problema não é você, sou eu, se você está numa situação em que você quer dar o fora, essa é uma tradição de conteúdo. Tanto que quando você ouve esse argumento, você já imagina, olha, essa pessoa quer me dar o fora. Então, existem tradições de conteúdo também. Atos de fala também podem ser tradicionais. Por exemplo, o juramento de amor e fidelidade no casamento, essa é uma tradição discursiva que atravessa essa outra tradição discursiva que é o casamento.
Aspectos composicionais podem ser tradições discursivas, como, por exemplo, a tradição do título, algumas fórmulas, como numa declaração, né, ou numa carta. Numa declaração eu posso dizer para os devidos fins, declaro para os devidos fins que, ou numa carta comercial, sem mais para o momento, despeço-me. Aspectos sintáticos, eles estão ligados a tradições discursivas, eles são sintomas de tradição discursiva. Por exemplo, o uso do gerúndio na linguagem do telemarketing marca bastante essa tradição discursiva. Então, as pessoas dizem, nós vamos estar enviando para a senhora, e nós vamos estar esclarecendo, e nós vamos estar... Certo? Então, esse gerúndio ele é típico da linguagem do telemarketing. Aspectos fonológicos também podem ser o sintoma de uma tradição discursiva. Se vocês pensarem na fala do padre, né, na missa, na entonação dele, que eu não sei imitar, mas tem uma entonação específica, ou a entonação do pastor também. Tanto o padre quanto o pastor, eles não usam aquela prosódia quando eles vão comprar o pãozinho na padaria, mas quando eles proferem um sermão, eles usam aquela entonação específica. Então, aquela entonação, esses aspectos fonológicos estão ligados a uma tradição discursiva, são uma tradicionalidade no discurso. Aliás, o exemplo prototípico que o Petacor apresenta de tradição discursiva é um dialeto que é o focinho berlinense. Na tradução em português, eu adaptei esse exemplo para o falar dos manos de São Paulo. E é claro que o focinho berlinense e o falar dos manos são variedades linguísticas, mas a questão é que você tem, então, essas duas variedades linguísticas muito diferentes, né? Mas estão ligadas a um mesmo estilo, que é um tipo de comunicação considerado rude. Então, quando a gente fala do falar dos manos ou do focinho berlinense, não se trata só de uma questão de variedade linguística, mas de estilo, tanto que é possível traduzir esse exemplo do focinho berlinense para o português brasileiro. Então, em suma, todos os modos tradicionais de dizer são tradições discursivas. Continuando ainda com o exemplo do focinho berlinense, o Petacor diz que é possível usar essa variedade diatópica sem aderir àquele estilo rude e reverente que a gente comentou. E o contrário também é verdadeiro, você pode usar o estilo rude e irreverente em outras variedades linguísticas. Com isso, esse autor ele sugere distinguir entre regras da língua e regras do discurso. Estas últimas, elas também são chamadas de tradições discursivas, ok? Então, agora nós vamos entender a diferença entre regra do discurso e regra da língua. Então, qual seria a diferença fundamental entre esses dois tipos de regra? A principal diferença diz respeito ao grupo de transportadores. As regras da língua, elas são transportadas por comunidades linguísticas e elas também organizam apenas fatos puramente linguísticos. Já as regras do discurso, ou tradições discursivas, são transportadas por grupos culturais. E aí, quando a gente está falando de grupos culturais, não estamos falando de grupos limitados a comunidades linguísticas, mas grupos de profissões, correntes literárias, movimentos políticos, etc. Então, são grupos culturais em sentido amplo, né? Apesar de serem tipos de regras diferentes, temos que lembrar o seguinte: as regras do discurso ou tradições discursivas, elas privilegiam a utilização de determinadas formas linguísticas e, por isso, elas podem influenciar as regras da língua. Agora, isso significa que em determinadas tradições discursivas, determinados fenômenos linguísticos podem ser criados, adotados, disseminados, apagados, certo? Ou seja, a história da língua está ligada à história dos textos e discursos. Se eu quiser estudar a história da língua, eu tenho que levar em conta a história dos textos.
Um exemplo disso é o uso de voz no português brasileiro. O desaparecimento de voz se iniciou nos discursos da esfera privada, então nas conversações face a face, na carta pessoal, mas ela se manteve em outras tradições discursivas durante muito tempo, como, por exemplo, na redação oficial ou no discurso religioso, por exemplo, nas missas ou nas traduções da Bíblia. Então, um fenômeno linguístico, ele não desaparece de uma hora para outra. Ele vai paulatinamente deixando de ser usado nas diferentes tradições discursivas. E a mesma coisa acontece com o seu aparecimento. Ele é criado em uma determinada tradição discursiva e depois ele vai se disseminando de uma tradição discursiva para outra. Petacor apresenta o amor trovadoresco como um exemplo da influência da tradição discursiva sobre as escolhas linguísticas. No estudo de 1997, ele compara 4 cantigas de amor em 4 línguas medievais diferentes: o alto-occitano, alto-francês, médio-alto-alemão e o alto-italiano. E ele comenta que, apesar de essas cantigas estarem em 4 línguas diferentes, elas têm algumas semelhanças, porque elas pertencem à tradição do trovadorismo. Uma dessas semelhanças é a concepção de amor como serviço. E essa metáfora coloca em funcionamento toda uma série de expressões linguísticas, de lexemas. Então, a amada é a dona, senhora. O admirador é o servidor, a graça que ela concede de ouvir o admirador é a recompensa, e a realização é a alegria. Então, essa metáfora ela não está fixada nos dicionários dessas línguas, mas sim na lírica do trovadorismo, como uma convenção dessa tradição discursiva que afeta o nível da língua, como a gente vê nesses lexemas. A ênfase do modelo de tradição discursiva na segunda historicidade, quer dizer, na historicidade discursiva, contribuiu para o êxito do conceito de tradição discursiva, principalmente no estudo da mudança linguística. Uma série de pesquisas demonstram que a variação sintática, por exemplo, depende em grande medida da tradição textual. Nesse sentido, a análise quantitativa de fenômenos linguísticos pode revelar se existe uma combinação particular ligada a um modo tradicional de dizer. Quer dizer, esse conceito de tradição discursiva descreve um aspecto real e comprovável da linguagem. Sobre essa questão, o estudo Tradições Discursivas e Mudança Linguística, de Johannes Kabatek, traz algumas orientações metodológicas que discutiremos na próxima aula. Um exemplo de aplicação do modelo de tradições discursivas é a pesquisa de Lopes 2011. Ela analisa um corpus de cartas pessoais para identificar possíveis mudanças no sistema de tratamento do português brasileiro. Antes de falar dos resultados dessa pesquisa, eu gostaria de ressaltar que a carta pessoal é ela própria uma tradição discursiva muito importante para a pesquisa de mudança linguística, porque é um gênero influenciado por características informais. Se o interesse do linguista é pesquisar a utilização do vernáculo em uma época, então a carta pessoal será certamente um dos gêneros textuais que lhe serão úteis. Em sua pesquisa de cartas pessoais escritas entre 1906 e 1937, Lopes identificou um grupo de cartas em que o tu íntimo ocorria ao lado de formas do paradigma você, na seção de captação de benevolência, que é a seção que aparece logo depois do vocativo. Essa seção é ela própria, claro, uma tradição discursiva, um ato de fala tradicional que atravessa a carta. Na retórica, a estrutura da carta era subdividida em 5 atos de fala tradicionais: a saudação, a captação da benevolência,
a narração, o pedido e a conclusão. Pois bem, Lopes verificou que as ocorrências de você nessas cartas estavam presentes em fórmulas fixas para a captação de benevolência, típicas do modelo de escrita do gênero carta, como, por exemplo, desejo que você esteja boa, eu vou passando bem, ou estimar é que você e todos os nossos queridos filhinhos tenham passado bem. Por isso, ela, Lopes, defende que há uma influência da tradição nessa parte dos textos analisados e que o linguista deve levar isso em conta. Diz ela, nesse sentido, um dos problemas identificados nessas investigações com base no gênero carta tem sido definir se o emprego de você, advindo do tratamento abstrato vossa mercê, e de outras formas de tratamento pronominal, constitui uma mera marca da tradição do gênero epistolar ou sinaliza uma etapa do processo de mudança no sistema de tratamento do português. Assim, defende-se que o modelo de tradição discursiva pode ser elucidador para minimizar os problemas impostos pelas fontes de sincronias pretéritas que nos chegaram às mãos. Eu já mencionei aqui várias vezes os termos tradição ou tradicional ou se convencionalizam, e daí temos de tratar de uma questão: como as tradições discursivas se formam e se transformam. A resposta de Petacor a essa questão é primeiro enfatizar que existe uma discrepância entre o rótulo de uma tradição discursiva e a sua realidade, que é a realidade da variação. Por exemplo, um rótulo como anúncio publicitário engloba uma série de realizações bem diferentes, principalmente se considerarmos do ponto de vista diacrônico. O anúncio publicitário hoje, ele é muito conciso, às vezes nem traz texto verbal. Em geral, a linguagem é coloquial, como nesse exemplo de anúncio da Luftal, que eu estou mostrando, com o uso da forma tá. Além disso, há o uso não só da linguagem verbal, mas da linguagem visual. Nesse anúncio da Luftal, a imagem brinca com o sentido de nó no estômago e a gente percebe o objetivo de impregnar rapidamente a memória do leitor. Já este outro anúncio que vocês veem na tela do jornal do século XIX, o Correio Paulistano, esse anúncio é de 1875, ele só traz linguagem verbal e nenhuma imagem. O texto é longo, com 155 palavras, e por isso eu só estou mostrando o início, não tenho nem como colocar todo o texto no slide. O estilo é formal, com a utilização de vários termos técnicos, e o objetivo é convencer pela razão, apresentando muitos argumentos para comprovar a superioridade do produto. Então, como esses exemplos mostram, as tradições discursivas, elas vão se modificando no tempo. E você pode ter no início de uma filiação uma realidade que se modifica tanto que ao final dessa filiação há uma realidade completamente nova. O que nós temos, então, é uma série de variantes que estão ligadas no tempo, porque elas compartilham traços de semelhança, mas de tal modo que há elementos que vão permanecendo e outros que vão sendo excluídos e acrescentados. O Petacor recorre ao conceito de semelhança familiar de Wittgenstein e ao conceito de prototipidade da psicologia cognitiva para mostrar que existe essa identidade diacrônica, uma família de textos. As figuras que vocês veem aí na tela, ele utiliza no estudo de 1997 para fazer uma representação gráfica dessa ideia. A transformação de uma tradição discursiva é sempre a partir de algo já convencionalizado, já habitualizado. Ou seja, tradições discursivas nunca surgem do nada, sempre algo anterior é levado adiante.
Petacor fala de 3 processos de transformação: diferenciação, mistura e convergência. Vamos ao primeiro, que é a diferenciação. Um primeiro processo de inovação de tradições culturais é a diferenciação de tradições, que Cor representa com a figura que vocês veem na tela. Na diferenciação, uma tradição discursiva dá origem a diversas outras. Um exemplo disso é a carta pessoal, que deu origem a diversos gêneros jornalísticos. No século XV, tinha um costume interessante. Algumas cartas traziam uma rubrica especial que não dizia respeito à vida privada dos correspondentes, mas tratava de eventos importantes. Essa rubrica se cristalizou e no início do século XVI começou a trazer cada vez mais informações sobre a situação política e comercial. Mais tarde, esse tipo de informação deixou de ser apenas uma rubrica na carta e começaram a surgir cartas inteiras dedicadas a esse tipo de noticiário. Príncipes, indivíduos do alto escalão, pessoas comuns, todos tinham grande interesse pelas notícias sobre guerras, alianças, negociações. Então, tornou-se um costume frequente, no século XV, anexar às cartas folhas com esse tipo de notícia. Mesmo em cartas da esfera privada, e aos poucos o jornal se desenvolveu e foi se afastando da forma original da carta. É interessante notar que a influência da carta sobre a notícia de jornal pode ser percebida na organização do texto até o início do século XX. Até esse período, percebia-se na notícia de jornal uma tendência ao relato dos eventos na ordem natural, na ordem dos acontecimentos, de maneira que o desfecho da história relatada aparecia no final do texto. Um exemplo disso é a notícia do assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro Franz Ferdinand e de sua esposa em Sarajevo em 1914. É a notícia que vocês veem na tela e que é comentada pelo Petacor no seu estudo de 1997. Essa é uma notícia importante, então vamos relembrar um pouco os fatos históricos relacionados a ela. Em 1908, o Império Austro-Húngaro anexou a província turca da Bósnia-Herzegovina. Por opor-se ao domínio austro-húngaro, o estudante sérvio de 19 anos de idade, Gavrilo Princip, militante da organização nacionalista sérvia Unidade ou Morte, assassinou em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, o arquiduque Francisco Ferdinando da Hungria, herdeiro do trono austríaco, bem como sua mulher, a duquesa Sofia. Tal ato motivou uma série de eventos. Entre eles, após o assassinato do arquiduque, a Áustria fez exigências à Sérvia, que foram recusadas por ameaçarem a soberania da Sérvia. Em virtude dessa recusa, a Áustria, apoiada pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia, que, por sua vez, era aliada da França. A partir daí, a Alemanha declarou guerra à Rússia e pediu à Bélgica passagem pelo país para que pudesse invadir a França. A Bélgica, que antes era neutra e aliada da Inglaterra, foi invadida pela Alemanha, o que levou a Inglaterra a declarar guerra contra a Alemanha. Esses e outros eventos culminaram com a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, a notícia do Vossische Zeitung é estruturada na ordem dos acontecimentos que levaram ao assassinato de Franz Ferdinand e da duquesa Sofia. Mas esse tipo de organização do texto, ainda influenciada pela carta, não era adequado às necessidades da redação jornalística. O jornal precisa de uma forma de organização que favoreça o posicionamento das informações mais importantes no início do texto, o que permite que o texto possa ser encurtado de trás para frente.
Com isso, cristalizou-se o princípio do lead no jornalismo, em que as informações mais importantes aparecem no início do texto e depois são desdobradas. Vocês veem um exemplo dessa mesma tradição da ordem natural e, portanto, de influência da carta na notícia do jornal Estado de São Paulo, de 20 de fevereiro de 1901, em que a narrativa dramática se divide em situação inicial, em que Aninha estava a lavar a roupa, complicação, em que Antônio lhe vibrou uma cacetada, reação com a intervenção do marido, o Bertolino, nova complicação com nova agressão de Antônio, reação quando a arma caiu, solução quando Antônio fugiu e desenlace, que é a Aninha apresentando queixa. Outro processo de inovação de tradição discursiva é o de mistura, em que elementos provenientes de mais de uma tradição são combinados e formam uma nova tradição. Por exemplo, a telenovela traz elementos do romance, do folhetim e da radionovela. Aliás, essas três tradições, romance, folhetim e radionovela, já haviam se formado sob a influência de uma tradição anterior, que é a tradição das histórias parceladas. Um exemplo famoso dessa tradição antiga é o clássico As Mil e Uma Noites do século VII. Vocês já devem ter lido As Mil e Uma Noites, mas vamos relembrar aqui alguns aspectos centrais dessa história. Sherazade é a protagonista das Mil e Uma Noites e a história dela que serve de pretexto para os demais contos. A história começa com o drama de Shahryar, que é sultão de todas as Índias, da Pérsia e do Turquestão, e ele descobre por seu irmão, que é imperador da Grande Tartária, que sua mulher o traía. E ele fica sabendo disso no mesmo momento em que o irmão também revela que também tinha sido traído pela mulher. A conclusão a que os dois chegam é que todas as mulheres são naturalmente levadas pela infâmia. Shahryar, desiludido, formula um plano para manter sua honra e, ao mesmo tempo, não ter que abrir mão de ter uma mulher. O plano consistia em dormir a cada noite com uma virgem e, ao acordar, mandar matá-la pelo seu grão-vizir. Cada dia, então, uma jovem virgem é dada em casamento a Shahryar e morre no dia seguinte. A cidade toda fica desolada. Mas o grão-vizir tinha duas filhas, Sherazade e Dinarzade. Sherazade resolve dar um fim a essas mortes trágicas das virgens do reino e comunica ao seu pai que quer ser a próxima esposa do sultão Shahryar. Ela combina com a sua irmã Dinarzade, que pedirá a Shahryar para que Dinarzade esteja no quarto nupcial com a desculpa de não querer se separar da irmã, e avisa Dinarzade que 1 hora antes do nascer do sol, ela deve pedir a Sherazade que conte uma de suas histórias. É o que acontece, e após Shahryar ter suas núpcias com Sherazade, Dinarzade faz exatamente o combinado, e 1 hora antes do nascer do sol pede que Sherazade conte uma de suas histórias. Mas, no auge do suspense, quando Shahryar estava extremamente curioso, Sherazade suspende sua narrativa e diz que já é dia e, portanto, hora de morrer. Aí Shahryar dá permissão para que Sherazade viva mais uma noite e possa terminar de contar a história. Porém, ela termina de contar uma nova história, a história e começa uma nova história, e assim por 1001 noites, o sultão vai poupando a vida de Sherazade a fim de poder ouvir o desfecho de seus contos. Somente na 11ª noite, o sultão se sente pacificado em sua cólera e renuncia ao plano de matar uma virgem após a cada noite. Essa tradição antiquíssima das histórias parceladas dá origem ao folhetim em 1830 na França, quando o espaço do rodapé do jornal amplia-se em virtude da censura política de Napoleão III e é preenchido com histórias.
Já no romantismo brasileiro, essa tradição é levada adiante com a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo e a Viuvinha de José de Alencar, e mais tarde com o rádio, dá origem à radionovela. Assim, todas essas tradições possuem elementos que acabam sendo incorporados na telenovela. O terceiro tipo de processo de inovação de tradições discursivas, mencionado por Petacor, é o processo de convergência. Nesse processo, duas ou mais tradições discursivas seguem em uma direção a uma mesma tendência e, por fim, tornam-se uma só tradição. O exemplo que Petacor apresenta é o do infotainment ou infotretenimento. O infotretenimento é uma tradição caracterizada pelo apagamento das distinções entre programas de notícias, orientados unicamente à transmissão de informações, e programas de entretenimento. Esse fenômeno surgiu em decorrência da competição entre as emissoras de televisão pela audiência e, portanto, também pela publicidade. Para ganhar maior audiência, os programas de notícia começaram a incluir características de certos gêneros de entretenimento e estilos mais informais de comunicação. Um exemplo de infotretenimento é o Fantástico, transmitido pela Globo. Desde seu início, esse programa une informação e entretenimento. Contudo, o Jornal Nacional, por exemplo, que em seu início era mais orientado à informação e com uma linguagem mais formal e sóbria, desde 2005 implementou um formato que incorpora elementos do entretenimento e da comunicação informal. O trecho do vídeo que vou mostrar a vocês no slide seguinte traz alguns indícios disso. Fim de semana chegando, vamos então saber a previsão do tempo com a Maju Coutinho, lá em São Paulo? Vamos lá conversar com ela. Oi, Maju, boa noite. Onde vai chover? Oi, Renata, boa noite para você, para o Boni e para todos. Tem chuva para vários cantos do país, que já está pipocando agora em algumas áreas. Vem comigo aqui ver por onde anda a chuva nesse... Como vocês viram, nesse quadro de previsão do tempo apresentado pela Maria Júlia Coutinho até 2019, a âncora Renata Vasconcelos utiliza o apelido Maju ao falar com a jornalista e, além disso, a mesma Renata Vasconcelos usa formas influenciadas pela oralidade, como vamos saber, sem o S, né, na frase fim de semana chegando, vamos então saber a previsão do tempo com a Maju Coutinho, lá em São Paulo. Maju Coutinho, por sua vez, ela também se refere à chuva como pipocando por várias áreas. E também faz um convite informal, como vem comigo aqui ver. Então, esses elementos apresentam uma influência da oralidade e permitem criar uma aproximação com o telespectador. Estamos chegando agora ao fim dessa nossa primeira aula sobre as raízes do modelo de tradições discursivas. Como vocês perceberam, a tese central do modelo de tradições discursivas é que todos os textos estão em duas tradições, na tradição de uma ou várias línguas e na tradição de um ou vários discursos ou textos. Além disso, o modelo de tradições discursivas se preocupa com o perfil medial e concepcional da tradição. O perfil medial diz respeito ao meio de veiculação do texto e o perfil concepcional ao seu estilo. Na próxima aula, veremos como Petacor e Wulf Österreicher entendem a localização das tradições discursivas no contínuo de oralidade e escrituralidade. No material que disponibilizei para vocês, há uma lista de exercícios. Nós discutiremos as questões dessa lista em nosso primeiro encontro síncrono, então tentem fazer, ok? Até mais e fiquem bem. Tchau, tchau!